Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Érica, professora de artes, e hoje vamos dar início a mais um conteúdo nessa videoaula com o tema ponto, linha e forma. Este tema, gente, é completando o que nós vimos na aula passada, que foi sobre a cor, que é considerado o último elemento da linguagem visual. Então, encerrando, nós temos o ponto, linha, forma e cor como os elementos da linguagem visual, para que vocês possam aprender um pouco como são usados em uma composição artística. Então, primeiramente, antes da gente saber um pouco sobre a questão do que é ponto, linha, cor, é importante a gente saber sobre a forma, né? A forma, gente, ela é nada mais, nada menos do que o que nós percebemos como objeto visual. É o resultado final da união de todos esses elementos visuais, o ponto, a linha e a cor. Então, só para vocês entenderem, a gente tem aqui o primeiro elemento da linguagem visual, que é o ponto. Ele é considerado a menor parte de uma composição visual. E nós estamos vendo aqui no slide que esses pontos, eles podem estar distribuídos de três formas diferentes. Eles podem ser distribuídos como pontos diversos, como pontos saturados ou concentrados e pontos ordenados. Aqui nós temos a imagem de pontos dispersos. Uma imagem bem interessante para que vocês possam entender melhor essa distribuição dos pontos. Então, para a gente poder entender um pouquinho mais detalhado, né, vamos ver como é que é a distribuição de um ponto em um papel. Nós estamos vendo aí, por exemplo, os pontos dispersos, né, que, como eu já disse, são distantes uns dos outros. Os pontos concentrados ou saturados, eles estão muito próximos uns dos outros. E nós temos os pontos ordenados, que esses pontos, gente, são colocados em ordem. E ele em ordem vai formar uma imagem. Geralmente, sobre essa questão de pontos ordenados, a gente lembra do pixel, né, que é milhares de quadradinhos que existem nos aparelhos eletrônicos, que é justamente para formar a imagem. E os pixels nada mais são do que milhares de quadradinhos, a gente pode até considerar como se fossem pontos, né? E com eles todos em ordem, vão formar uma imagem. Lembrando que a concentração de pontos é que vai fazer a gente reconhecer a imagem e também vai fazer a gente ver a forma dessa imagem, ok? Aqui nós temos uma técnica utilizada na arte. Essa técnica é chamada de pontilhismo e ela vai utilizar pontos para poder fazer os desenhos. Então, os artistas irão fazer toda a sua composição utilizando pontos. É uma arte que tem que ter muita paciência, não é uma arte que é fácil rapidamente, ela precisa ter bastante cautela e a técnica justamente é de sobreposição de cores, né? Os pontos que eles fazem nas obras de artes, a nossa visão, como a gente sabe, a visão ela tem toda uma relação com a cor, vai acabar unindo os pontos quando a gente olha a imagem e, consequentemente, a gente vai conseguir ver o efeito que esses artistas promovem para quando a gente olhar a sua obra de arte. O segundo elemento da linguagem visual, gente, nós vamos ter a linha.
a linha nada mais é do que a sequência de pontos. E a linha, ela tem uma coisa bem interessante, que é gerar sensações psicológicas. E outro fator interessante da linha é que ela é que vai originar o contorno e que vai definir a forma quando ela se fecha. Aqui nós estamos vendo alguns tipos de linhas, né, que podem ser linha reta horizontal, linha reta inclinada, linha reta vertical, linha sinuosa, linha curva, linha quebrada, linha espiral e linha ondulada. Então, todas essas linhas, gente, elas vão ser utilizadas nas composições artísticas e vai depender muito da proposta que o artista quer transmitir. Ele pode, por exemplo, fazer uma obra de arte utilizando apenas um tipo de linha, ou ele pode fazer uma obra de arte utilizando todas essas linhas. Então, vai depender muito do que o artista vai propor. Mas o interessante de saber é que as linhas, elas têm movimentos e elas não indicam sensações psicológicas, que nós vamos ver a seguir. Então, gente, sobre a questão das linhas e seus significados, nós vamos ter, por exemplo, a linha reta, ela vai transmitir firmeza, força, ascensão. Já a linha horizontal, que é a linha deitada, ela vai transmitir a paz, a calma, o repouso. E a linha curva, ela vai estar relacionada com a feminilidade. Por quê? Porque ela é suave, elegante e também dá uma ideia de delicadeza. Já as linhas quebradas vão transmitir a sensação de rapidez, de vibração, de confusão, que é o que vocês estão observando nessas imagens. É bem interessante essa questão do significado das linhas. Bom, agora vamos ver um pouquinho sobre o que é a forma. Então, gente, a forma é justamente a junção fechada das linhas. E sobre a forma, nós vamos ter 3 tipos. A primeira dela é a forma figurativa, que é praticamente as imagens reais que a gente identifica, como por exemplo uma rosa, uma maçã. Então, ela vai ter uma forma definida, então a gente vai conseguir reconhecer ela. Já as formas abstratas são desenhos com liberdade de expressão, são formas indefinidas, elas não vão fechar uma forma, elas vão ser livres. E nós temos também as formas geométricas, que participam da formação de muitas imagens que nós conhecemos e de muitos objetos que a gente conhece. Então, as formas geométricas, elas vão estar presentes em praticamente quase tudo. E aqui, gente, é a nossa atividade, né? São 3 atividades bem simples. E quais são essas atividades? A primeira delas, vocês vão pesquisar sobre o que é o pontilhismo e arte abstrata, quais são os seus principais artistas, né? Quais os seus principais artistas. Você vai citar um de cada. A atividade 2, você vai reproduzir as linhas que foram estudadas nesse conteúdo. E a atividade 3, vocês vão fazer 2 desenhos, um com forma, figurativo, e o outro um desenho de livre expressão, usando linhas das formas como vocês quiserem, chamado desenho abstrato, ok? Então, gente, essa foi a nossa videoaula de hoje. Vou desculpando as falhas, os ruídos e até a nossa próxima videoaula.